Nós precisamos viver em unidade. Agora, entenda que unidade não significa uniformidade. E é aí que muito cristão se perde. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça do nosso bom Deus. Prontos para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Já quero pedir para você que, se você é novo por aqui, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema. E compartilhar essa mensagem. Põe um comentário aí também no vídeo, mas compartilha com seus contatos, sua família, WhatsApp, nas suas redes sociais, com seus amigos. E faça essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas, para a gente abençoar o maior número de vidas possível. Amém? Hoje eu, pensando numa passagem da palavra aqui, eu quero ler um capítulo inteiro de um daqueles assim que eu acho simplesmente fantástico, mexe com o meu coração. E essa passagem se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 17, conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E só a leitura por si só desse capítulo já seria uma mensagem completa, mas ao final da leitura do capítulo eu quero comentar alguns detalhes que eu acho interessantes. Vamos lá? João, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,
para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que oração maravilhosa de um sumo sacerdote intercedendo pelos seus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus fez uma oração por mim e por você, para que Deus nos protegesse e nos livrasse de todo mal. O próprio Senhor Jesus eleva aos céus uma oração ao Pai, pedindo por mim e por você. Olha que privilégio isso. Será que essa oração de Jesus foi atendida pelo Pai? Pai, guarda eles do mal. Olha que proteção que nós temos. O mundo todo vivendo em guerra, em caos. E nós com a certeza de que estamos guardados na mão poderosa do Pai. Isso é maravilhoso. Entender isso nessa amplitude é algo que tem que trazer para o nosso coração muita paz e tranquilidade. Você desfruta dessa paz? Essa foi a oração de Jesus a meu favor e a seu favor. Pai, guarda eles, livra-os do mal, protege eles. Essa é a nossa condição hoje, protegidos do Papai, por causa de uma oração de Jesus a nosso favor. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Jesus fala nessa oração, no verso 23, vou ler o 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Isso aqui é muito interessante da gente ressaltar. Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está falando aqui que, através da unidade, o mundo entenderia quem é Deus, quem é Jesus e que o Pai enviou Jesus. E eu quero falar algo peculiar referente à unidade. Nós precisamos viver em unidade. Agora, entenda que unidade não significa uniformidade. E é aí que muito cristão se perde. Se perde. Por quê? Porque ele acha que nós precisamos viver em uniformidade. Geralmente, uniformidade para algum tipo de pessoa significa eu viver de acordo com o que ele crê, a maneira como ele acha. Isso não é unidade. Isso seria uniformidade. Agora, o fato é que Jesus não nos pede uniformidade. Porque um crê de uma forma, outro crê de outra forma, e Jesus olha para nós e diz assim, tudo bem, tudo bem. Um crê que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, outro crê que é no meio da tribulação, outro crê que no final da tribulação. Um crê que salvação se perde, o outro crê que salvação não perde. E está tudo bem. Isso não tem a ver com unidade. Unidade é o pilar da nossa fé. Salvação por meio de Jesus Cristo. Nisso nós somos um. Agora, precisamos viver em uniformidade? Claro que não. Paulo mesmo diz nas suas cartas, um crê que tudo pode comer, o outro não come, o outro guarda o dia, o outro guarda o outro dia. E Paulo fala, quem come, para o Senhor come. Quem não come, para o Senhor não come. Quem crê que o dia precisa ser guardado assim ou assado, para o Senhor o faz. E está tudo bem. Essa é a mensagem principal. Paulo diz acho que Paulo ou Atos, eu não sei agora, um versículo diz assim, até importa que haja divisão entre vós,
para que os aprovados se tornem manifestos. Então, meu irmão, minha irmã, vivamos na unidade. Muito mais fortes são os laços que nos unem do que as barreiras que nos separam. Não faça da crença diferente um motivo para você desprezar o seu irmão, para deixar ele de lado, não. Porque aí você não está vivendo o amor de Cristo. Então, vivamos em unidade, para que o mundo saiba que existe um Deus que enviou Jesus para salvar o mundo do pecado. Essa é a mensagem que é comunicada com unidade, não uniformidade. Quer saber com relação à uniformidade, o veredito? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A igreja vai passar a tribulação. A igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, porque ela vai viver os primeiros 3 anos e meio de paz. Não, a igreja vai passar a tribulação, porque afinal os discípulos passaram o que passaram. Quem é a igreja para não passar? Gente, sabe qual é o veredito? A verdade de Deus vai prevalecer. E seja ela qual for, a oração de Jesus é: guarda-os do mal. Então, passando ou não, vivendo ou não vivendo, somos dele, por ele, para ele. E é isso que importa. Então, viva baseado nessa verdade. Ame o seu irmão em unidade, mesmo que ele não esteja em uniformidade com você. Entendeu a mensagem? Que o Senhor te abençoe.